E aí, pessoal, meus alunos do TRT 9, tá chegando a hora, né? O concurso está chegando aí, vamos fazer então mais aqui uma revisãozinha de algum tema que pode aparecer na sua prova, o famoso Algo Me Diz do RR. Então, para você que não me conhece, meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo de Trabalho, e eu vou com você nessas revisões, esses mini vídeos que nós fazemos aqui, essas mini aulas que podem, sem dúvida, fazer a diferença. Muito bem. Eu hoje quero conversar de uma súmula que vocês me perguntam muito, que é a súmula 214 do TST, que envolve a temática das decisões interlocutórias. Muito bem, vamos só organizar a nossa cabeça primeiro. Quais são os atos do juiz? Sentença, decisões interlocutórias e os despachos. Beleza. Sentença é o que você quer, é o provimento jurisdicional. Claro, todo mundo quer a sentença. O que é uma decisão interlocutória? Quando o juiz resolve um incidente processual no curso do processo. Beleza. A decisão interlocutória parece uma sentença, mas não é. E o que é um despacho? Um despacho, ele impulsiona um processo. Ele não tem nenhuma carga decisória. É quando o juiz manda lá ao Ministério Público, à Previdência. Isso é um despacho. Está apenas andando, impulsionando o processo. Pois bem, da sentença cabe recurso. Da sentença cabe RO, nós já sabemos. E da decisão interlocutória? Despacho não cabe recurso, pode esquecer. E a decisão interlocutória? Cabe recurso? Cuidado com a resposta. A decisão interlocutória no processo do trabalho, ela é totalmente diferente do processo civil. No processo civil, juiz espirrar, agrava. Juiz coçar a orelha, agrava. É assim, não é? No processo do trabalho, não. As decisões interlocutórias, elas são irrecorríveis de imediato. Elas não são irrecorríveis, elas são irrecorríveis de imediato. Você tem que aguardar a sentença, o provimento jurisdicional, para você recorrer. Essa é a regra. Mas é claro, tem exceção. Claro que tem exceção. E eu trago com a súmula 214 3 exceções para a gente dissecar que podem aparecer na prova. Vamos lá então. Súmula 214 diz assim: na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato. Está aí, é a regra. Não ensejam recurso imediato. Salvo nas hipóteses de decisão. Vamos analisar. A linha A. De Tribunal Regional do Trabalho, de TRT, contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Vamos então parar, pensar e analisar. Veja, essa linha A, ela faz um grande destaque para as súmulas e para as orientações jurisprudenciais do TST. Ou seja, ela destaca a uniformização jurisprudencial. É essa a ideia. É essa a ideia. Então, pare e pensa o quê? Pare e pensa o seguinte. O que quis essa linha A? Preservar aquele princípio famoso, o princípio da celeridade processual. Exatamente isso. Se eu tenho um acórdão do TRT na minha mão, contrário a uma súmula ou a uma OJ do TST, anulando a decisão do juízo ACO, do juiz do trabalho, ele vai mandar que os autos voltem à vara ao trabalho para um novo julgamento, para que seja apreciado o mérito. E aí depois volta para o TRT, e aí depois recurso de revista para o TST. Olha o caminho tumultuado. Se eu posso de imediato observar que a decisão é contrária a uma súmula ou uma OJ, recurso de revista de imediato. Não tem que voltar para a vara ao trabalho. Olha a celeridade. Renzetti ficou só um pouquinho teórico para mim. Você pode me dar um exemplo? Claro, agora. Vamos imaginar que a sentença, ela reconheça o adicional de periculosidade para o reclamante, aplicando a súmula 39 do TST, já que ele é um frentista que opera bomba de gasolina. Então foi lá e reconheceu para ele o adicional de periculosidade, súmula 39 do TST. Beleza. A reclamada interpõe o recurso ordinário para o TRT, vem o TRT e anula essa decisão,
dizendo que frentista que opera bomba de gasolina não cabe a periculosidade. É assim que faz o TRT, perdão. Com isso, ele determina o retorno dos autos para a vara do trabalho, iniciar um novo julgamento de mérito. Para que isso tudo? Se aquela decisão do TRT está contrariando uma súmula do TST, caberia recurso de revista de imediato. Ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Vamos à segunda exceção. Volta lá, a linha B. Suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. O que seria... Pode voltar comigo. O que seria essa hipótese da linha B? Vamos devagar também. A natureza, tem que lembrar sempre disso, de um tribunal é de decisões colegiadas. Claro, claro. Então, todas as decisões lá devem ser proferidas por um colegiado. Tanto que você pega uma decisão que fala assim, acordam os ministros, acordam os desembargadores, então um colegiado. Seja essa decisão de natureza interlocutória, uma decisão interlocutória, seja uma sentença. Mas é tudo um acordo. Por isso que eles acordam. Beleza. No entanto, mais uma vez, com base no princípio da celeridade e economia processual, o legislador permitiu que o relator julgasse de forma monocrática o recurso em algumas situações. Então, o legislador permitiu a decisão monocrática do relator na apreciação dos recursos. E aí é bem interessante que você leia o artigo 894, parágrafo 3º da CLT e o artigo 557 do Código de Processo Civil. Depois você dá uma olhadinha aí neles, que é bem importante. Agora, preste atenção. A decisão monocrática do relator, que julgou, que apreciou o seu recurso, ela é impugnada, ela está sujeita a agravo para o colegiado. Então, o colegiado vai analisar aquela decisão. Então, desta forma, o que o TST admitiu? O TST admitiu desta decisão monocrática recurso de natureza interlocutória, mesmo interlocutória, um recurso de imediato. É isso a linha B. Por que não é suscetível para o mesmo tribunal? Se essa decisão monocrática do relator tiver natureza, gestão interlocutória, comporta recurso de imediato. Não tem que aguardar a decisão final. Exatamente isso. Beleza? Muito bem. A que mais cai em prova, sem dúvida, a linha C. Olha lá. Que acolhe a exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado, consoante disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. E aqui eu vou abrir uma telinha em branco e você tem que lembrar de uma situação bem importante. Primeiro, antes de eu abrir a tela, vem aqui só um segundo. Para e pensa aí nos seus estudos, daquela aulinha que você fez de competência territorial. Primeira coisa, se reporta agora automaticamente para o artigo 651 da CLT. Qual é a regra de competência territorial? Local da prestação de serviço. Estamos juntos? Então vamos embora. Volta lá. Então, telinha branca. Então, a regra, você acabou de me falar, da competência territorial é o local da prestação de serviço, artigo 651 da CLT, que tem lá no parágrafo 1º, 2º e 3º, 3 exceções. Então, vamos imaginar que eu tenha trabalhado no Rio de Janeiro e eu tenha sido dispensado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o local da prestação de serviço. É onde eu tenho que ajuizar uma reclamação trabalhista, uma eventual reclamação trabalhista. Mas eu vou e ajuizo uma reclamação trabalhista perante uma vara ao trabalho de São Paulo, TRT da 2ª região. Nesse caso, quando a reclamada é notificada para comparecer à audiência, ela vai apresentar uma resposta, se ela quiser, claro, que é a exceção de incompetência territorial. Renzetti, por que você falou se ela quiser? Porque se a reclamada não apresentar a exceção de incompetência territorial, vai ocasionar o fenômeno da prorrogação de competência. O quê? Prorrogação de competência. Um juiz que inicialmente era incompetente passa a ser competente. É preclusão. Então, volta lá.
Então, quando o reclamado comparece à audiência, ele apresenta a exceção de incompetência territorial, dizendo, juiz de São Paulo, você não é o territorialmente competente a apreciar essa ação. Essa ação deve ser apreciada por uma das varas do trabalho do Rio de Janeiro, já que lá foi o local da prestação de serviço. Aí veja, se o juiz acolhe essa exceção, acolhe mais remete, acolhe e remete os autos para outro TRT, ele, juiz, está de fato proferindo uma decisão interlocutória. Ele acolhe os autos que vão sair de São Paulo, TRT segunda região, e vai para o TRT da primeira região, Rio de Janeiro. Acolhe a exceção de incompetência territorial e remete os autos para outro TRT distinto. Nesse caso, cabe recurso ordinário de imediato. Aonde? Para o TRT de origem, aqui para o TRT de São Paulo. Tudo bem? É claro que se a divergência territorial fosse dentro do âmbito do mesmo TRT, essa decisão interlocutória não comportaria recurso de imediato. Mas aqui é diferente. O juiz acolhe a exceção e remete os autos para um outro TRT. Se é para outro TRT, dessa decisão interlocutória, como fala a súmula 214 na linha C, que mais cai em prova, comporta, sim, recurso de imediato. E o recurso, claro, é o recurso ordinário. É claro também, só para fechar, que se a decisão rejeita a exceção de incompetência territorial, ela continua sendo irrecorrível de imediato. Se ela rejeitou, se não acolheu, continua sendo irrecorrível de imediato. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, eu volto a qualquer momento com mais uma super dica, sempre aí trazendo uma dica para você do que vai aparecer na sua prova. Algo me diz. Bons estudos para vocês, muita fé aí que vai dar certo esse projeto. Se você que quer aprimorar o seu conhecimento em súmulas e OJs, porque elas não caem não, elas despencam na sua prova, você pode observar, eu tenho um módulo completo, novinho, acabei de gravar, lá no Só Tribunais, www.sotribunais.com.br. É o meu módulo atualizado, novinho, acabei de gravar, completo, com as principais súmulas e OJs do TST que caem em prova. Então eu dividi na parte 1 só as súmulas e OJs direito do trabalho, direito material, e na parte 2 só as súmulas e OJs direito processual. O curso está muito legal, não é porque é meu não, mas vale a pena. Esse curso, estão já comentando por aí, hein? Pode fazer a diferença na sua classificação. Você que já passou pela doutrina, agora é hora de você ir para uma coisa específica que cai em prova. Súmulas e OJs representam gabarito em prova. É inadmissível encarar uma prova de direito ou de processo de trabalho sem conhecê-las. Então fica a dica, acessa lá, www.sotribunais.com.br. Quanto é, Renzete? É baratinho, R$80. Por R$80, um curso completo de súmulas e OJs. No mais, fico aqui te aguardando para a próxima dica. Bons estudos, sempre avante e até lá. Tchau!